Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 29 de outubro, terça-feira, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Um pequeno texto do Evangelho que nós temos aqui hoje, diante de cada um de nós, mas que tem muito a nos ensinar. Jesus usa 2 parábolas para poder falar do reino de Deus. Nós não podemos aqui perder de vista e esquecer que esse reino que Jesus fala aqui é Ele mesmo, né? O reino, Basileia, é Jesus. Jesus, ele fala do reino, mas ele mesmo é o reino. Então, quando Jesus ele chega na nossa vida, chegou o reino de Deus. Mas não somente isso. Esse evangelho também, ele fala que esse reino, ou seja, a plena configuração a Cristo, ou a união perfeita com Cristo, porque nós aqui precisamos lembrar o seguinte: o que é a santidade? A santidade é o crescimento das virtudes teologais de fé, esperança e caridade, e as demais virtudes, mas as mais importantes, a fé, esperança e caridade. Mas não só isso. A santidade, ela é a plena configuração do ser humano a Cristo. Nós estamos aqui para nos unir a Deus, porque no céu nós estaremos unidos a Deus, vendo Deus face a face. Como ninguém pode ver a Deus face a face, e se o céu, o reino pleno, é ver Deus face a face, é estar com Deus face a face, então a carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé nós não vamos conseguir ver a Deus. Então nós precisamos desse veículo maravilhoso que é a fé para fazer a configuração a Cristo, a união a Cristo. Então essas 2 parábolas que Jesus conta nos diz que é um processo demorado, não é um processo de dia para noite. E com isso nós podemos aqui dizer que se o reino é Jesus e se o objetivo da nossa vida é a glória de Deus e se unir a Jesus, perfeitamente a Deus, com matrimônio espiritual, então fica evidente que nós precisamos aqui um pouquinho destrinchar esse processo de santidade, que passa pelas 3 conversões da nossa alma. Isso é importante dizer porque nós temos às vezes, nós pensamos às vezes que uma pessoa que não comete pecado mortal, ela é um bom exemplo de pai, ela é um bom pai, um bom avô, um bom profissional, ela já é santa. Não. Esse é o primeiro estágio. Então aqui eu gostaria de falar dos 3 amores, das 3 conversões. Isso é muito importante para que a gente possa entender o processo de santidade. E quem melhor nos colocou esse processo foi Santa Teresa d'Ávila. Ela, com seu castelo interior e moradas, ela nos coloca o processo de santidade. Como acontece a santidade? Porque até então, os santos ficaram santos, mas não nos explicaram como eles ficaram santos. É Deus que nos faz santo, é claro. Mas nós precisamos entender o processo de santidade. Então, Santa Teresa, ela elenca esse processo e também nos ajuda
os padres teólogos como São João da Cruz, que Santa Teresa não é teóloga, mas São João da Cruz é, e nos explica esse processo de santidade. Então, meus irmãos, há 3 conversões. A primeira conversão, que é a via purgativa, ou os iniciantes, que miseravelmente é a grande maioria de todos nós, são aqueles que deixaram o pecado mortal, estão numa vida de amizade, em estado de graça com Deus, e vivem uma vida reta, cumpre os mandamentos e estão aí no processo de começar a ter vida de oração. Então, esses são os iniciantes. Esse é aquele que tem o amor servil, que já salva. O amor servil salva. Jesus disse: o que preciso fazer? Perguntaram para ele. Para ser salvo. Jesus diz: cumpre os mandamentos. Esse é o amor servil, mas esse é apenas o primeiro estágio. Deus nos chama à santidade. Então, a segunda conversão, então a primeira conversão é estar em estado de graça, em amizade com Deus. Romper com o pecado mortal, entrar no castelo e começar uma vida de amizade com Deus. Essa é a via dos iniciantes, é a via que nós chamamos de purgativa e também nós chamamos isso de amor servil. Né? A segunda conversão, que é passar para a via iluminativa, e aí já é a via de santidade de fato, seria a via dos progredidos, que seria o segundo amor, que é o amor filial. Então, primeiro amor, amor servil, que é cumprir os mandamentos e entrar no castelo. Segundo amor é o amor filial, que é já ter vida de oração e já entrar na via iluminativa, ou seja, a via dos místicos. E a terceira fase desse processo, desse reino acontecer de verdade dentro de nós, que é Jesus, é a via dos perfeitos, ou o amor esponsal. Aqui cada um de nós somos chamados a essa união com Deus. É claro que os santos de sétima morada, aqueles do matrimônio espiritual, eles não é uma constante. Então, só para a gente entender esse processo da santidade, da construção do reino de Deus dentro de nós. É isso que Jesus diz, é uma semente que é lançada e que nós precisamos fazer ela crescer. Esse reino, ele cresce à medida que nós vamos nos santificando. Mas aqui eu preciso dizer algo. A santidade, ela se constrói com generosidade do coração. E claro, a santidade, o crescimento nesse reino, cresce pela rainha de todas as virtudes, que é a caridade. A caridade sobrenatural. Mas isso vai requerer de nós, meus irmãos, generosidade do nosso coração. Essa história de que, para que isso tudo, por que isso tudo, não precisa disso, não santifica ninguém. Porque veja, o crescimento na caridade não se dá por adição, como nos ensina o doutor angélico Santo Tomás de Aquino. Então, a caridade, que é a rainha das virtudes e é o peso que mede a santidade de um cristão, ela não cresce por adição. E eu dou o exemplo, né? Rezei 20 rosários hoje desatento, né? E rezei um rosário com devoção. Vale mais esse um rosário com devoção do que o 20 rezado de qualquer jeito. Entende? Então, nós crescemos na caridade não é por adição, somando, né? 200 mil terços, 20 missas participada, 1000 Ave Marias e tudo mais, e a gente soma isso tudo, coloca na balança, viu? Pratiquei, cresci na caridade. Não, Santo Tomás diz, a caridade não cresce assim. A caridade, ela cresce por intensidade de amor. Então vale muito mais nós participarmos bem de uma missa do que participar de 5 missas de desatento. Vale muito mais nós rezarmos um terço com devoção e atenção do que rezar 5 rosários de qualquer jeito. Entende? Não que eu estou dizendo que fazer uma quantidade boa, né? 5 rosários, como o Padre Pio, que rezava vários rosários durante o dia, que isso não seja eficaz. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que quando nós
mesmo que uma quantidade menor, nós colocamos fervor e atenção, quando nós combinamos a oração vocal com mental, meus irmãos, aí acontece algo chamado graça eficaz. Aí acontece aquilo que Jesus começa a mover o nosso espírito, a mover o nosso coração e fazer ele crescer ainda mais dentro de nós. Então, isso significa dizer aquilo que Santa Teresa, a grande doutora, ela nos ensina, a mestra da oração, que a gente precisa rezar com atenção, buscando a presença de Deus. Estar muito mais atento ao culto máximo que é a Santa Missa, às nossas práticas de piedade, à leitura orante da Palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que a gente consiga com generosidade do coração. E aqui tem algo que atrapalha demais esse processo do crescimento do reino, que é, de fato, o apego às coisas desse mundo. Meus irmãos, o apego às coisas desse mundo é algo que nos atrapalha imensamente no processo de santidade. São João da Cruz diz que um passarinho com uma corrente nos pés, ele não voa, mas se ele tiver com uma linha fina, ele também não voa. Então, é a generosidade do coração, é entregar tudo para Jesus e deixar que, como essa semente que começa pequeno, e aqui é bonito, né? O processo de santidade ele começa pequeno e ele vai crescendo, e à medida que nós vamos sendo generosos, principalmente na via ascética, Deus então ele nos puxa para a mística, para a via mística. E esse é o processo de santidade maravilhoso, que nós precisamos então, com a generosidade do nosso coração, deixar que Deus nos conduza, que Ele nos leve às purificações passivas, né? Das ativas às passivas, que chega o momento da nossa vida, resumindo isso, que quando Deus vê que nós estamos sendo generosos, Ele mesmo toma o controle. E Ele começa então um processo maravilhoso na nossa vida, Ele vai nos dando graças atuais, e nós vamos crescendo na caridade, na fé e na esperança, e nós vamos nos configurando a Cristo. É um processo maravilhoso. Não pense que a santidade é só simplesmente não cometer pecados mortais, é só simplesmente viver uma vida reta. Não. Santidade, vamos lembrar, é amar, é crescer, sobretudo, na virtude teologal da caridade sobrenatural. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.